Hey! Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para o vídeo. Aqui quem fala é o Matheus, você está no canal do Ministério Yeshua. E hoje a gente vai falar sobre qual é o sentido da vida. Para você que está se sentindo cansado, está se sentindo sem esperança, está se sentindo triste, abatido por não saber o seu propósito, por não saber aquilo que você deve fazer, fica aí com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário aí também pra gente saber se você tá gostando. E vamos lá. Ok, o questionamento da vez é: o que eu tô fazendo aqui? Meus amigos, isso tem atordoado muitas pessoas, mas o porquê disso? Por que as pessoas têm se questionado o sentido da vida? Por conta do que está acontecendo no mundo, dessa falta de amor, o Covid só acelerou o caminho em que o mundo estava indo, correto? As pessoas estão tão preocupadas com coisas fúteis, com coisas que o tempo leva. Isso é chamado de vaidade. O que é vaidade? O que vai? Vaidade não é apenas a maquiagem que você passa, vaidade não é apenas aquele desejo de você se sentir bonita, né? Ou bonito, ou ter um carro, ou ter uma casa, ou ter aparência. Não, a vaidade é aquilo que vai. A vaidade é aquilo que o tempo leva. O que é eterno e o que é imutável não é vaidade. E as pessoas têm se firmado na vaidade no sentido de: eu preciso de possuir para ter vida. A vida tem sido vinculada com o possuir. E isso tem feito com que as pessoas se desligassem do real sentido da vida. Você não precisa de possuir, você não precisa de vencer, você não precisa ter uma startup mega multimilionária para ser feliz, para ter vida. Esses anúncios que estão colocando aí no YouTube, falando que negócio de 6 em 7, de um monte de coisa, você não precisa disso para ser feliz. Você não precisa disso para ter vida. Você não precisa disso para desfrutar. 5.000 amigos na vida real, ou uma namorada para você dar uns beijos, ou qualquer outra coisa que te faça completo. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de possuir para ter vida. Você não precisa de possuir para ter um sentido. Você não precisa de possuir para ter um propósito, uma linha para seguir. As pessoas têm se enganado com isso. E eu vou mais a fundo. As pessoas têm entrado numa crise de falta de sentido tão grande que elas têm pensado em morte. Já que eu não tenho sentido, vou acabar com a vida. A vida, ela é pequena, mas é tudo que a gente tem. É o bem mais precioso que a gente tem, porque sem a vida a gente não se questionaria de nada disso. A gente nem teria o amor a Deus. As pedras não têm amor a Deus, porque elas não têm raciocínio. Elas não têm o coração, aquilo que vem de dentro, aqueles sentimentos loucos, muitas das vezes. E acabar com a vida não é a solução. Uma vez, um homem estava vendo uma formiga em uma fazenda. Ele viu o quão bonita ela era. Ela era toda dourada, com umas cores assim muito bonitas. Vendo alguns estudos também, ele percebeu o quão grande e o quão forte, o quão poderosa era aquela formiga. Elas pegam 50 vezes o próprio peso. Mas você percebe o tamanhozinho. Poucas espécies passam desse tamanho. Ninguém chega chorando para outra pessoa falando: eu matei uma formiga e o corpo dela tá ali, ela vai ser velada agora. Não, ninguém faz isso, porque ela não vale nada. Ela é uma criatura de Deus, sim, também, mas qual o valor dela? O Elon Musk é o dono da SpaceX. Eles estão querendo levar gente lá para Marte em 2025, 2023, algo assim. Se você olhar para o espaço e apontar o dedo para um ponto brilhante lá e for certeiramente aqui para a Terra, você vai ver apenas um feixezinho de luz. O quão insignificante é a gente, mas o quão grande é a vida. Porque sem a vida não haveria pessoas em Marte, sem a vida não haveria questionamento, sem a vida não teria nada. A vida não teria graça. Se você fosse para o espaço, você fosse o último sobrevivente de tudo. Não teria mitocôndrias, não teria bactérias, só você de ser vivo. Para você solucionar aquele problema, tem no seu cinto 2 cápsulas. Uma cápsula de vida eterna e uma de veneno.
qual que você tomaria? Sendo você a única pessoa, você viveria eternamente ou tomaria o veneno? A vida não faz sentido se não for compartilhada. A vida não faz sentido se não for com a pessoa. E Shakespeare, ele dizia assim, tem um texto dele, de uma obra que se chama Macbeth, que fala assim: a vida não é nada além de uma sombra que anda, um ator simplório afetado em seu instante sobre o palco e que depois não é mais ouvido. Um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria. E tudo isso significa nada. A vida não é nada se não for compartilhada com a pessoa. Eu vou ler uma coisinha aqui para vocês. Tá lá em João 1:4, mas a gente vai ler mais algumas coisas para ficar melhor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Qual o sentido da vida? O que é a vida? A vida é uma pessoa. A vida é Jesus. Sem ele, nada seria feito. A vida, a nossa vida clama pela existência, clama pela eternidade, clama por Deus. Talvez isso aqui não faça sentido para muitas pessoas, porque geralmente quem assistiria esse vídeo falaria: Mateus, mas eu estou sentindo uma dor tão grande. A minha vida não faz sentido porque eu sinto uma dor tão grande. A minha vida morreu quando aquela pessoa se jogou daquele alto, daquele prédio. Ou a minha vida morreu quando algo aconteceu comigo. Assim, mas deixa eu te falar um negócio. Você precisa de olhar a distância. Você está olhando só aquele pequeno ponto. E o que tem sido a sua vida? Porque a gente viu aqui que a vida é Jesus. Sem ele, nada seria feito. Você não tem Deus como seu principal, colocar Deus acima de todas as coisas, você lembra? A gente tenta colocar outras coisas, a gente tenta colocar pessoas, a gente tenta colocar desejos, a gente tenta colocar shows, a gente tenta colocar mais um monte de coisa no lugar. Quem tem sido o seu Deus? Se você é ateu, cara, o que eu posso dizer pra você é: se afasta um pouco dos seus problemas, se afasta um pouco daquele foco de problema, porque a vida é muito mais do que o problema que você está enfrentando. A vida é muito mais preciosa do que aquilo que você está enfrentando. A vida é muito mais do que isso que você vê. A vida é para ser desfrutada. Essa é a mensagem que eu tenho para você, que assim, alguma coisa aconteceu, né, para que você não acreditasse. Mas para você que é cristão, quem tem sido o seu Deus? E outra coisa, não foca só nos problemas, naquele pequeno problema, porque quantas outras coisas já não aconteceram e vão acontecer? Quem morreu não foi você. A vida clama pela eternidade e Jesus quer te dar essa salvação, Jesus quer te dar essa vida eterna com prazer e com gozo, porque todos nós somos condenados, nascemos condenados, vamos morrer condenados, mas veio um que disse que ia nos salvar. O que leva a gente pro inferno? É o nosso pecado? Não, não é o nosso pecado. Não é se prostituir que vai te levar para o inferno, não é mentir que vai te levar para o inferno, porque muitas irmãzinhas da igreja também fofocam, também fazem isso, aquilo, outro. As pessoas mostram o pecado e é nítido no corpo delas. Se fosse o nosso pecado que nos levasse para o inferno, todo mundo ia para o inferno. Mas o que nos leva para o inferno é a falta de um Salvador. E quem tem sido seu Deus? É essa a pergunta. Quem tem sido seu Deus? Porque o corpo, o ser humano, ele necessita... Olha só, isso aqui é muito interessante, cadê? O ser humano, ele necessita de Deus. Ele precisa de Deus. Os ateus, eles alegam que Deus não existe. Logo, criamos um ser para suprir nossas carências humanas. Beleza? Ok. A gente sente o desejo da eternidade, a gente quer isso, tanto que o ser humano clama por eternidade porque vemos isso nitidamente na última semana de vida de um ente querido. Ele fica ali, ele gasta tanto dinheiro para manter a vida viva. Ele clama por isso, ele não quer que acabe. A pior coisa para nós é o fim, porque acaba. A gente clama por eternidade. E os ateus alegam isso, para suprir nossas carências humanas. Mas como eu posso ter a carência de algo que
Não existe. No nosso corpo humano não tem nenhum nutriente que o nosso corpo peça que não exista na natureza. O que é mais natural do que o Criador? Deus existe sim. Ele quer que você se alegre. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer você perto. Então fique perto. Deus não é um bicho de 7 cabeças. Deus era inacessível, mas Ele se fez homem para que todo mundo pudesse ter um pedacinho dele. Real, que dê para sentir. O Espírito Santo veio. Ele quer entrar dentro de você. Jesus quer viver contigo. Jesus quer te salvar. Te salvar dessa dor, te salvar dessa tristeza, te salvar dessa angústia. Tudo que aconteceu é passado. E agora o que resta é desfrutar, é alegria. Então, venha comigo, ok? Se você tá mal, tá caído, te jogaram no chão. O mundo, a vida te jogou no chão e te mandou comer comida de porco. E você não sabe o que fazer. Peça a Deus. E uma das formas de encontrar a Deus é estando com as pessoas que precisam dele. Que entendem que precisam dele e elas estão firmes com Deus. O Ministério Yeshua, ele não é apenas um grupo, um canal no YouTube, ele é um grupo de pessoas que decidiram firmemente estar com Deus e pregar o Evangelho porque entendem que isso que é vida. Jesus é vida. Então venha fazer parte. Aí embaixo vai ter um link para que você entre no grupo e venha fazer parte disso tudo. E tenha vida. E vida com abundância, tá bom? Não vou me estender muito mais. Eu acho que eu consegui dizer tudo aquilo que eu queria. E se você quiser saber o que é a vida, você pode ler em João 1:1-3. João 10:10. Isso aqui fala sobre a vida abundante. Talvez possa excluir, tá? Isaías 45:18. A vida tem um propósito. Mateus 5:1-12. Felizes os infelizes. Eclesiastes 12:1-8 e 13 e 14, que fala sobre duas certezas absolutas, a vaidade e o juízo. Então é isso, pessoal. Fica com Deus e cliquem no botão aí, assim como eu vou fazer aqui agora. Valeu, mano.